Verifica aí se já começou a transmissão. Nós já estamos ao vivo na página do Facebook. E a gente vai só dar um tempinho para o pessoal ir chegando aí. Parece. Os comentários aparecem aqui também. Bom dia, irmãos e irmãs. Nós vamos dar início à nossa aula, a nossa aula que é um bate-papo, né, uma conversa entre amigos, onde a gente vai conversar um pouquinho a respeito da vocação educacional e da nossa igreja e a importância da escola dominical para nós metodistas. E nós estamos aí esperando o pessoal entrar, mas já vou dando as boas-vindas a vocês que estão chegando e dar um bom dia para que vocês possam estar conosco. Muito bom ter vocês aqui nos acompanhando. Já temos alguns bons dias aqui da Simone, do Fábio Matarazzo. Bom dia, Fábio. Pastor Nicanor, tem gente dando bom dia para o senhor. A Márcia Capel diz que estamos ansiosos por essa aula. Maria Célia Bortolucci, bom dia, amados e amadas, a paz. E aí o pessoal vai chegando. Bom dia também, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com todos e todas. Eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs, que é a primeira vez que estamos usando essa ferramenta, esse dispositivo. Então, pode ser que em algum momento a gente tenha algum tipo de problema, mas estamos aprendendo esse novo tempo aí que estamos vivendo, está nos forçando a aprender um monte de coisa, né, buscar novos jeitos de viver, de ser igreja e nos reinventando, né, e descobrindo novas possibilidades, novos caminhos. E o tema sempre da nossa igreja é discípulas e discípulos nos caminhos da missão. Então a gente vai descobrindo novos caminhos aí para fazer a missão, né? Já que não podemos estar juntos presencialmente no templo, no prédio, a gente vai descobrindo novos caminhos aí para fazer a missão e alcançar os irmãos e irmãs, alcançar as pessoas, o nosso povo, a nossa comunidade. Reverendo Nicanor, o pastor Anderson Salgado está dando um bom dia para você. Bom dia, meu grande amigo, reverendo Anderson. E a gente vai... Bom, então eu quero acolher a todos e todas de forma mais formal agora, dando início à nossa aula. Depois de um tempo, né? Depois de um tempo de a gente tentando descobrir formas aí de fazer a nossa escola dominical, estamos retornando hoje. E eu queria retornar comentando e conversando um pouco a respeito da nossa escola, da importância, e no final descobrir se, mesmo depois da pandemia, se haverá esperança
né, para a nossa escola dominical. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria passar a palavra para o reverendo Nicanor, para que ele pudesse falar para nós aí. Todo mundo sabe que, e nós aqui estivemos, todas as nossas comunidades, orando, intercedendo a Deus pela vida do reverendo Nicanor, que ficou aí um tempão internado no hospital, e eu queria que ele falasse aí, contasse um pouquinho como foi essa experiência, se é que dá para falar alguma coisa de boa, mas contar para a gente como é que foi essa experiência, como é que você está atualmente, como é que você está se sentindo e como é que foi essa recuperação. Muito bem. Obrigado, reverendo Adieber, pela oportunidade de estar junto com os irmãos em Birigui, irmãos e irmãs que eu tenho em alta estima. Obrigado também por abrir oportunidade para eu partilhar da minha experiência com o infarto do miocárdio que eu vivi no mês de dezembro e a cirurgia no mês de janeiro. Bom, primeira coisa que gostaria de dizer é que eu resumo essa experiência em 3 palavras que trazem para mim hoje grande significado. A primeira palavra é milagre, a outra palavra é oração e a outra palavra é gratidão. Eu tive uma experiência muito significativa, porque eu infartei no dia 13 de dezembro, estava preparando, juntamente com Lúcia, minha esposa, a nossa casa para receber os filhos, as noras e os netos, para passar o Natal, e fui então acometido desse infarto, e depois tive que correr toda a dinâmica para uma cirurgia cardíaca. Nesse período eu vivi um grande calvário, vamos dizer assim. Eu visitei literalmente, como disse o salmista, o vale da sombra da morte. Eu, além do infarto, depois que fui hospitalizado para a preparação da cirurgia, eu tive um choque cardiogênico que tirou praticamente as possibilidades de uma cirurgia de imediato do coração. Aí fui acometido de uma pneumonia no hospital. Aí foi quando, então, precisaram me entubar, e eu fiquei entubado durante 6 dias, e quando voltei no dia 26 de dezembro, né? Voltei para a UTI e fui vivendo todo esse dilema, e acredito que estou vivo graças à oração dos irmãos, das irmãs, porque nós tomamos conhecimento de uma grande corrente de oração dentro da Igreja Metodista, fora da Igreja Metodista, e Deus, então, foi misericordioso, e eu quero agradecer, então, às orações dos irmãos e dizer para você, a sua oração foi atendida. E a outra palavra, como disse, é exatamente o milagre. Eu vivi um verdadeiro milagre na minha vida. Deus manteve-me vivo, creio eu que para oportunizar esse momento de testemunho, me manteve vivo também, certamente porque tem ainda alguma coisa a fazer, e aí, nesse período de enfermidade, de hospitalização, muitas pessoas apareceram no nosso caminho e que nos abençoaram como sinal desse milagre de Deus para a minha vida. E hoje eu vivo com gratidão. Sou muito grato a Deus por essa experiência, em que se pese todo o sofrimento que eu vivi. Eu agora me encontro restabelecido. Já fazem 4 meses que eu fiz a cirurgia cardíaca. Eu fiz a cirurgia no dia 25 de janeiro. Tenho estado estável, e a minha recuperação, graças a Deus, tem sido assim, muito boa, e já estou envolvido com várias coisas. Quero aproveitar aqui e comunicar aos irmãos, às irmãs de Birigui, porque eu sei que a comunidade de Birigui tem uma tradição metodista muito forte. Eu fui designado na semana passada o novo editor nacional no Cenáculo,
Então, vou contar aí com os irmãos, as irmãs de Birigui, para que o cenáculo continue sendo esse guia devocional diário do nosso povo e fora também da Igreja Metodista, né? Nós sabemos que muitas pessoas fora da Igreja Metodista utilizam no cenáculo para a sua vida devocional, para manter a sua espiritualidade. Então, é mais um motivo de gratidão. Então, estou voltando aí à ativa e, por isso, quero dar graças a Deus também por essa nova oportunidade que a igreja me oferece para liderar o No Cenáculo em Terras Brasileiras. Então, muito obrigado por sua oração. Ela foi ouvida por Deus e eu me sinto assim, muito agradecido, muito abençoado pelas múltiplas vozes de oração que ecoaram no tempo da minha enfermidade e como você orou para interceder pela minha saúde, você também pode oportunizar, eu creio que você pode aproveitar também a oportunidade para orar também em gratidão. Pode agradecer a Deus pelo que Ele fez na minha vida, pode agradecer a Deus pela resposta da sua oração em favor da minha saúde. Era isso. Sou muito grato a Deus por estar com vocês aqui, irmãos e irmãs do Mundo Metodista de Birigui. Muito obrigado, pastor. Grande testemunho esse. E também acolher, nesse momento, a sua família, a Lúcia Helena, por nos emprestar você nesse momento, né? Abrir mão um pouquinho do seu tempo aí em nosso favor aqui, aos seus filhos, suas noras aí, seus netos, que você ama de paixão aí, né? Agradecer por eles nos ceder você por esse tempo aqui. Também acolher os outros irmãos e irmãs que estão chegando, o Tiago, o Valdeci, a Raquel, minha mãe, a Dulce, e o Nato, né? Estão chegando aqui, e o pastor Anderson, Priscila Capel, disse, bom dia, que alegria rever nosso querido reverendo Nicanor, muito bom saber que está bem, abraço à sua esposa Lúcia. E o pastor Anderson disse, olha que notícia maravilhosa, no cenáculo está em ótimas mãos. E assim vão chegando vários comentários. Mas antes, vamos fazer uma oração, acho que a oração está sempre em ordem, né? Vamos agradecer a Deus pela sua vida, pastor Nicanor, e pedir para que nos dirija nesse momento de conversa. Querido Deus, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, por esta oportunidade de nos reunir, mesmo que remotamente, mesmo que virtualmente, poder estar juntos uns com os outros e conversar a respeito da vida e a respeito da tua palavra, que nos orienta no dia de hoje. Obrigado de forma muito especial a Deus pela vida e pela preservação da vida do reverendo Nicanor, nos oportunizando um tempo maior de convivência, um tempo maior de aproveitamento do seu conhecimento, das suas experiências de vida, e assim estar juntos louvando e adorando o Senhor. Nós te agradecemos e pedimos a tua bênção nesse momento de conversa, nesse momento de aula de escola dominical, pedimos que o Senhor nos dirija e ilumine as nossas mentes e o nosso coração. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pastor Nicanor, eu quero ler 2 textos curtos para dar início, de fato, ao nosso assunto de hoje. E o primeiro texto que eu gostaria de ler é o de Provérbios, capítulo 1, versículos de 2 a 7, que diz assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído
adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E um outro texto que, juntamente com esse, é Salmo 119, versículos 11 e 12. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Esses dois textos me chamam bastante atenção e eu gosto muito deles porque nos chama e nos convoca a pensar a respeito e adquirir, né, sabedoria através de ensinamentos e através das instruções para a vida, né, e também o Salmo 119, que nos chama a pensar nos preceitos do Senhor e a guardá-los no nosso coração, meditá-los dia e noite nos seus preceitos, para que possamos fazer a vontade de Deus e não pecar contra o Senhor. E dentro desse contexto, desses textos, eu queria que nós pensássemos um pouco a respeito da vocação educacional da Igreja Metodista na sua história. Eu sei que, através do seu estudo, da sua pesquisa, se eu não me engano, de doutorado, que resultou nesse livro, né, a qual você escreveu e foi publicado através da Editel, acho que foi do seu doutorado, se eu não me engano. Né? Isso mesmo. Nessa sua pesquisa, você fala sobre o tripé que sustenta toda a ação da Igreja Metodista, e um desse tripé é justamente a vocação educacional. Portanto, acho que você tem condições e toda a pesquisa aí para nos dizer um pouco a respeito dessa vocação educacional da Igreja Metodista. Bom, muito obrigado por oportunizar esse diálogo. Eu acredito que é ainda de grande importância para nós, no século XXI, a reflexão, o debate a respeito da educação no contexto da Igreja Metodista. Primeiro porque o metodismo, ele surge dentro de um ambiente de educação. Né? Nós devemos trazer aqui à nossa memória que os irmãos Wesley começam um movimento de oração, um movimento de estudo da palavra dentro de uma universidade. Ou seja, é nesse ambiente educacional que surge, que é o nascedouro da experiência dos metodistas. E, obviamente, por ser dentro desse ambiente, os irmãos Wesley, em especial John Wesley, vai privilegiar na sua ação pastoral a atividade educacional. Wesley utiliza uma expressão que acho que é muito importante, que dá para conectar com essa leitura de provérbio que você fez, que é exatamente como buscar e adquirir o conhecimento, como que buscar o conhecimento como premissa da vida. Wesley chamava isso de disciplina. Acho que é importante a gente lembrar disso, né? Buscar o conhecimento, obter a sabedoria, gera no ser humano a disciplina. E Wesley, então, num determinado momento da sua vida, disse assim, olha, é muito importante que o metodismo tenha disciplina, porque senão ele pode desaparecer. Ou seja, ele fala assim, vocês podem pregar a doutrina, vocês podem cuidar da liturgia, vocês podem cuidar dos sacramentos, mas se vocês não cuidarem da disciplina, o metodismo pode virar um jardim bonito, porém sem cerca, que porcos selvagens aparecem e destroem tudo. Então,
o conhecimento, ele é uma das bases do metodismo, né? Conforme você disse, na minha pesquisa de doutorado, eu quis investigar quais foram as ações que mantiveram a atitude missionária dos metodistas ao longo da história. E logo no seu nascedouro nós vamos perceber que a pregação é um dos fortes elementos em Wesley, e por isso ele é quem inaugura o que é chamado pregação ao ar livre, a pregação na rua, e juntamente com Whitefield, e logo depois ele vai se dedicar, conjuntamente com a pregação, à educação. Ele vai descobrir que as pessoas que se convertem ou que recebem a palavra de Deus, recebem a Jesus, elas precisam ser instruídas. E aí Wesley vai dedicar um grande tempo para o projeto educacional dos metodistas, e logo no início do seu ministério, ele vai comprar uma fundição, e essa fundição vai ser o abrigo, uma velha fundição, né? Vai ser o abrigo para uma escola popular para atender crianças que não tinham condições de frequentar as escolas no tempo, né? Que é a Kingswood. E também vai dedicar, e o terceiro tripé, a pregação é o primeiro, a educação é o outro, e o terceiro tripé é a misericórdia, ou seja, a ação social, ou a responsabilidade social, como nós costumamos dizer nos dias contemporâneos, né? Wesley sempre enfatizou que nós temos que ser responsáveis para com aqueles que sofrem, para com aqueles que precisam da nossa ajuda. Mas vamos focar um pouquinho na dimensão da educação. Quando a experiência wesleyana se dá, e logo depois que ela começa o seu período de expansão, nós vamos descobrir que quando o metodismo chega, em especial na América do Norte, ele vai fortalecer a escola dominical. A escola dominical, que foi fundada por Robert Hicks, mas praticamente ela sobrevive pela ação dos metodistas. Praticamente todos os metodistas vão se articular, em especial no contexto dos norte-americanos e no trabalho missionário, e praticamente a educação cristã, por intermédio da escola dominical, é onde surgem os primeiros pontos missionários. E o desempenho que todo o metodismo tem nos Estados Unidos, que é uma das maiores expressões metodistas do mundo, se deu exatamente pelo fortalecimento da escola dominical. Praticamente em quase toda a cidade, quase toda a província, quase todo o povoado, se estabelecia uma escola dominical metodista. Não foi diferente quando os missionários norte-americanos chegaram ao Brasil e à América Latina. Por final do século XIX, início do século XX, a escola dominical também vai ser o grande impulso missionário, ou seja, a educação que a escola dominical oferece é o grande impulso missionário que os metodistas vão receber no Brasil. Acho que é interessante lembrar um detalhe para os jovens, os novos na igreja metodista, não devem ter essa memória, mas aqueles que têm um tempinho maior aí de história do metodismo, devem lembrar que, mais ou menos até a década de 60, década de 70, nós tínhamos, como alunos matriculados da escola dominical, um número maior do que o número de membros da igreja. Ou seja, a grande porta de entrada de missão e evangelização do metodismo brasileiro foi por intermédio da escola dominical. Ou seja, as pessoas primeiro chegavam na escola dominical, depois elas participavam ou elas assumiam publicamente os votos de membros da igreja. Mas a grande porta de entrada, o grande ingresso que a igreja tinha de novos membros era por intermédio da escola dominical. Dos anos 70 para cá, isso inverteu. Nós não temos hoje, no metodismo brasileiro, uma escola dominical, vamos dizer assim, com quantidade significativa de membros, né? Porque, como disse, até os anos 70, 60, 70,
o número de alunos da escola dominical era muito maior do que o número de membros. E outra coisa que acho que vale a pena destacar é que essa educação, ela oferecia não somente essa dimensão da Bíblia, da palavra de Deus, mas ela oferecia também instruções de cidadania, ela também instruía as pessoas para a vida do cotidiano. E isso era muito interessante, porque, em especial, no departamento das crianças e dos juvenis, isso trazia muito sentido de vida, que tornava essas pessoas, no futuro, membros da igreja. Então, como disse o Provérbios, né? Adquirir o conhecimento é adquirir experiência de vida. E conforme diz a palavra de Deus, o conhecimento do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer dizer, parece-me que essa é uma coisa muito significativa para os nossos dias, em que se pese termos hoje muitas informações, mas nem todas as informações produzem conhecimento. E o importante é que a escola dominical, ao longo da sua história, ela produzia conhecimento, ela instruía as pessoas para a vida. Então, por isso, julga-se muito importante, necessário, essencial. Ou seja, se pudéssemos usar uma linguagem figurada, a saúde de uma igreja pode se medir pela sua escola dominical, ou seja, pela formação do seu povo. Quando em que se pese que o culto também leva à formação, em que se pese que o culto também instrui e capacita as pessoas, mas a escola dominical, por ser participativa, por dar oportunidade para as pessoas falarem e compartilharem as suas experiências, ela produz conhecimento. E esse conhecimento é o princípio da sabedoria, e esse princípio da sabedoria, como diz a palavra de Deus, é o temor do Senhor. Muito bem. Pastor Nicanor, temos algumas participações aqui. Deixa eu resgatar aqui. A Priscila Capel pediu... ela já tinha dito isso. Ela pediu para transmitir o abraço do pai dela, do Lineu. Né? Também temos a participação da Marli, que é a esposa do pastor Valdeci, que está lá em Balneário do Camboriú. Está dizendo, muito bom assistir à escola dominical. A Edith, que está lá, minha mãe do coração, que está lá em São Carlos. Bom dia, irmãos. Feliz com tantas boas novas de bondade e misericórdia do nosso Deus. Bênçãos sobre bênçãos. E a participação do pastor Anderson, que diz assim, cuidar bem da escola dominical é manter viva a nossa tradição em educação, que foi justamente o que você acabou de falar, né? Manter viva a nossa igreja, a saúde da nossa igreja, né? E pensando no que você falou a respeito de que a escola dominical não só pensa a respeito do texto bíblico, mas também preparava as pessoas para a vida do cotidiano, eu quero te provocar um pouquinho agora aqui, se é esse o motivo da gente chamar a nossa escola de escola dominical e não como a grande maioria das igrejas chama esse tempo de escola bíblica dominical. Isso existe alguma diferença? Por que é que a igreja metodista adotou chamar escola dominical e não, como a maioria das igrejas está acostumada, chamar escola bíblica dominical? Claro que aqui a gente aqui não quer criar nenhum tipo de confusão ou discórdia com as outras igrejas, né? Mas me parece que é uma diferença aí. Sim, eu creio, eu não sou a melhor pessoa indicada para dar essa resposta objetivamente, porque eu não tenho dado histórico para identificar por que nós não utilizamos a expressão bíblica na escola dominical. Mas eu creio que tem muito a ver com a origem do metodismo. O metodismo, quando assume
a responsabilidade da educação, ele assume uma responsabilidade dentro dos princípios da ideia do Robert Reis, que é o considerado fundador da escola dominical. E essa escola dominical era para crianças empobrecidas que não frequentavam a escola e não eram alfabetizadas. E dentro desse princípio, a escola dominical era um espaço de alfabetização. Só que o método que se utilizava para alfabetizar essas crianças, em especial, era contando histórias bíblicas e fazendo leituras da Bíblia e fazendo cópias de texto da Bíblia, ou seja, o material didático utilizado era a Bíblia. Mas a premissa maior, que era essa formação cidadã das pessoas, dentro de princípios bíblicos, é que garantiu, então, o nome Escola Dominical. Estou falando aqui agora da origem lá na Inglaterra, né? E como eu já disse e repito, quem deu vida, quem deu continuidade a essa ideia de Robert Reis, não foi a igreja anglicana, mas sim o metodismo que vai dar forma, vai dar corpo, vai dar visibilidade à escola dominical. As igrejas que vieram depois do movimento wesleyano e que também optaram por esse caminho da escola dominical, eu diria assim, colocaram o termo bíblico, né, exatamente para poder diferenciar da escola secular, né? Mas eu acredito que todas elas cumprem o mesmo sentido, ou a mesma dinâmica, né? Os metodistas, creio que não mexeram no nome, exatamente porque faz parte da sua história, o chamar de escola dominical. Agora, isso não exclui que essa escola não tenha como fonte de inspiração ou como material didático a Bíblia, né? Só que ela não se resume a isso. Aí eu acho que esse é o diferencial, né? Ela não se resume a isso, ela debate outras coisas. A escola dominical metodista, em alguns momentos, ela traz temas contemporâneos e, à luz da Bíblia, ela analisa esses temas contemporâneos e oferece, então, para os seus membros, para os seus participantes, como ter uma visão de determinadas situações. Vou dar alguns exemplos, né? Nossa igreja já soltou material orientativo, né? Para períodos de eleições, para períodos de crises, e esses materiais eram recomendados serem utilizados nas salas de escola dominical. Então, parece-me que isso é o grande diferencial que nós temos, ou seja, a riqueza, e aqui acho que vale a pena voltar ao texto bíblico que você leu, né? A riqueza de adquirir sabedoria, de adquirir conhecimento, é exatamente como que a gente se comporta no mundo que a gente vive para adquirir o temor do Senhor. E parece-me que a escola dominical, no viés dos metodistas, muitas vezes traz os temas contemporâneos para nós nos atualizarmos e termos discernimento do tempo que estamos vivendo e tomarmos as nossas decisões a partir do temor do Senhor e do princípio da sabedoria. Pois bem. E lembrando também que o próprio quadrilátero wesleyano, a partir da perspectiva latino-americana, coloca a Bíblia no centro, né? Então, tudo que nós pensarmos, toda a nossa vivência, mesmo tratando de assuntos do cotidiano e contemporâneos também, sempre à luz da Bíblia, não é? Perfeito. E eu acho que essa contribuição latino-americana, colocando a criação como um dos pontos do quadrilátero e colocando a Bíblia no meio, me parece que foi bastante significativa essa contribuição latino-americana para o quadrilátero wesleyano. Eu queria dizer para os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, quem quiser
mandar alguma pergunta, pode ir escrevendo aí, que a Simone e o Maurício estão aqui me auxiliando, e eles vão me passando as perguntas, e caso não dê tempo de responder hoje, possivelmente a gente talvez responda no domingo seguinte, provocando aí um segundo bate-papo, uma segunda conversa com o reverendo Nicanor. Pastor Nicanor, pensando na questão da escola dominical, e sabendo que tem vários professores da nossa escola dominical nos acompanhando nessa manhã, uma coisa que eu queria pensar aqui também é a respeito dos programas pedagógicos que a gente pode usar na escola dominical, né? Tem um projeto pedagógico que eu gosto bastante, mas eu sei que não é o único que favorece a escola dominical. Mas eu gosto bastante de usar o método do ver, julgar e agir, né? Eu acho que é um método bastante facilitador até para nossas conversas de assuntos contemporâneos, onde a gente parte de uma análise de conjuntura e parte para verificar como isso se dá e depois como agir diante de tudo isso. Mas sabendo que esse não é o único método pedagógico que pode ser utilizado, e lembrando que alguns domingos atrás, assistindo uma aula de escola dominical via Facebook, do nosso irmão Edson Fazano, da Igreja Metodista lá na Moca, onde ele começou a sua aula mostrando qual era o método pedagógico que ele ia utilizar naquela aula. Eu queria saber se, na sua opinião, se existe métodos pedagógicos que facilitam e podem permitir um aproveitamento maior da escola dominical, ou se todos os métodos pedagógicos são válidos na escola dominical. Acho que todos eu não daria conta de responder, porque há uma variedade. O mundo pedagógico, as escolas pedagógicas são as mais diversas e existe uma variedade de métodos assim muito grande. Mas vamos focar um pouquinho no nosso modelo de escola dominical. O nosso modelo de escola dominical, ele tem uma premissa que eu acho que é significativa, que é a premissa de ler a Bíblia a partir, vamos usar a seguinte expressão: o centro da Bíblia é o Evangelho e o Evangelho libertador. Ou seja, esse é um método de como você trabalha estudos bíblicos, ou seja, como que você lê a história da salvação a partir de Jesus e tendo em Jesus a experiência da salvação e da libertação. Parece-me que é muito significativo quando você traz esse método ver, julgar e agir, porque ele é colaborativo no sentido de permitir que as pessoas enxerguem a realidade, ou seja, eu tenho o texto sagrado nas minhas mãos, eu olho esse texto e, a partir da leitura que eu faço desse texto, eu olho a realidade, ou seja, o que o mundo que eu vivo tem a ver com o texto sagrado e que esse texto sagrado tem a ver com o mundo que eu vivo. Isso é ver. Eu acho que este enxergar é decisivo. Ainda mais nesse tempo que nós temos muita informação e pouca construção de conhecimento. Porque tem muita gente que lê a Bíblia, mas não vive a Bíblia. Tem muita gente que lê a Bíblia, olha para o texto sagrado, mas continua o seu modelo de vida da mesma forma como se a Bíblia não falasse nada para ele. Então, ver é significativo por causa disso.
fazer julgamento, ou seja, como que a gente faz juízo das coisas, né? Parece-me que o texto que você leu, muito apropriado, né, de Provérbios, ele diz que a produção do conhecimento, a produção da sabedoria é também para juízo e justiça, né? Nós temos que olhar o mundo e quando nós observarmos as coisas que estão acontecendo no mundo, como que nós agora relacionamos elas com a palavra de Deus e como que essa palavra de Deus nos instrui no sentido da gente olhar essa realidade, fazer o juízo e dizer assim, não, o caminho que nós estamos seguindo está equivocado, o caminho que nós estamos seguindo está errado, nós precisamos nos converter e a conversão exige de nós tais atitudes e assim nós vamos mudar a vida, vamos oferecer oportunidade de uma vida nova. Então, esse julgar, esse juízo, ele é necessário. E a gente faz isso todos os dias, né? Nós temos que tomar decisões todos os momentos da nossa vida. E o terceiro ponto é agir, né? Porque não basta você ver a realidade e você conhecer essa realidade, tentar confrontá-la com a palavra de Deus e também fazer juízo do que está acontecendo e manter-se estagnado, manter-se parado, né? Ou continuar fazendo as mesmas coisas e como se isso não tivesse nenhum sentido de vida. Então, parece-me que agir é significativo, no sentido de você avançar na direção que leva para a justiça e para o juízo. E eu acrescentaria uma palavrinha a mais, que é celebrar, né? Porque a gente vê, a gente julga, a gente age, e dentro da fé cristã, a gente celebra. Porque quando a gente vai pelos caminhos do Senhor, a gente tem oportunidade de celebrar, a gente tem oportunidade de dar graças a Deus, de louvar a Deus pelo novo caminho que a gente assumiu. Então, isso permeia, ou isso é eu diria assim, é um eixo que perpassa, né? Ele tem uma transversalidade. Quando se constrói os estudos bíblicos para a nossa escola dominical, seja para as crianças, seja para os juvenis, seja para os adultos, essa transversalidade ela acontece, né? E por isso que eu acredito que nem toda, e aí quem sabe vindo à sua pergunta inicial, né? Nem toda metodologia oferece essa oportunidade de você fazer uma escola dominical com essa dinâmica. Então, eu creio que nossa escola dominical, ela nos ajuda, e ajuda muito, no meu modo de entender, ajuda muito as pessoas a tomarem posição, a se converterem, a buscarem o caminho da retidão, a buscarem a justiça, a buscarem o juízo, e isso parece-me que é decisivo no conceito da educação. Ou seja, a educação ela precisa ser transformadora, ela não pode ser uma mera repetição de valores, né? Ela tem que ser transformadora, ela tem que transformar a nossa vida. Aquilo que a gente fazia errado porque não tinha conhecimento, a partir da hora que tem o conhecimento, a gente tem que modificar a nossa atitude. Parece-me que isso é decisivo quando nós olhamos para o método da nossa escola dominical. Muito bem. Pastor Nicanor, nós temos aqui 3 perguntas que eu vou colocar para você e a gente pode pensar um pouco a respeito dessas perguntas. A primeira pergunta vem da Priscila Capel, que eu acho que é o sonho de todas as igrejas na atualidade. Como revitalizar a escola dominical? Eu penso que nos dias de hoje esse é o sonho de todas as igrejas e também, por que não, igrejas metodistas. A segunda pergunta vem do Samuel Camargo de Anchieta, que diz assim: muita informação e pouco conhecimento. Muito bom. Como ajudar pessoas a perceberem que são coisas diferentes, né? Informações e conhecimento.
E a última pergunta, que é a terceira pergunta, na verdade, vem da própria página, que eu acho que quem está monitorando a nossa página é a Suzy. Ela diz assim: como instruir para que nesse julgamento não se sobreponha o próprio juízo, né? Como instruir para que nesse julgamento não se sobreponha o próprio juízo, ou seja, o juízo da própria pessoa. Penso que é isso que ela está perguntando. Perfeito. 3 perguntas significativas, e acho que não dou conta de esgotá-las, mas vamos lá. Primeiro, como revitalizar a escola dominical? Eu penso que, e essa é uma das experiências que a gente está vivendo aqui na Igreja Metodista em Montemor, é que a revitalização da escola dominical passa pela construção desse conhecimento a partir da palavra de Deus, ou seja, todas as vezes que a gente se reúne em culto na igreja, a gente levanta um tema e diz, olha, ele será aprofundado na escola dominical do domingo que vem. E as pessoas são convidadas a trazerem as suas contribuições. É muito interessante vamos dizer assim, essa busca por revitalização, porque, primeiro, as pessoas, elas têm muita informação. Eu acho que, já engatando na segunda pergunta do Samuel, né, as pessoas têm muita informação. Eu diria assim, o Brasil é um país que não precisa mais ter aquela preocupação com o que se falava no passado, né? No passado, assim, olha, nós temos uma preocupação porque toda pessoa precisa conhecer Jesus, toda pessoa precisa ouvir falar de Jesus, toda pessoa precisa, pelo menos uma vez na vida, receber um folheto ou uma mensagem que fale de Jesus. Eu suspeito que no Brasil, até nas regiões mais remotas, todas as pessoas já ouviram falar de Jesus. O Brasil é um país onde a comunicação cristã se dá na maioria das TVs abertas, nas maiorias dos canais de comunicação de massa, e isso não é só do mundo protestante, o mundo católico também tem uma infinidade de canais de TV, de rádios, que comunicam o evangelho. Agora, informação, as pessoas têm bastante. Como que a informação produz conhecimento? Ou seja, como que a informação produz algo ativo na vida das pessoas? Aí vem aquilo que, volto a dizer, o que é significativo para o metodismo. Vem pela experiência. Então, para revitalizar a escola dominical, nós precisamos levar as pessoas a terem experiências de fé que traz sentido de vida para elas, ou seja, aquilo que elas estudam na escola dominical, na segunda-feira ajuda essa pessoa no seu trabalho, na segunda-feira ajuda essa pessoa no meio da sua família, na terça-feira a mesma coisa, na quarta-feira se ela tem um confronto, uma situação difícil, o que ela aprendeu, ou seja, o conhecimento que foi oferecido na escola dominical ajuda ou dá sabedoria para essa pessoa tomar atitude na quarta-feira, e assim sucessivamente. E a mesma coisa falando da informação. Muita informação não produz conhecimento, nós sabemos disso, né? E na verdade, nós temos no mundo hoje, por causa da internet, dos meios de comunicação de massa, das televisões, de coisas assim, uma quantidade enorme de informação que são palha, é o que o vento leva ou que o fogo queima e vira poeira, porque elas não produzem nada na vida das pessoas. Então, para que a instrução, a informação vire conhecimento, é preciso que as pessoas tenham experiência. Então, aí agora, volto ao tema do metodismo. O que deu o nascedouro, ou seja, qual a razão que justifica o nascimento do metodismo? A experiência pessoal de John Wesley. Ou seja, que, por sinal, domingo passado foi o dia da celebração da experiência de Wesley. Ou seja, Wesley era uma pessoa que tinha já instrução, ele tinha uma informação, ele tinha uma formação significativa, já era um pastor, e todas essas coisas contribuíram sim para a sua vida,
mas faltava-lhe uma experiência pessoal. Então, eu acredito que as pessoas precisam de experiências pessoais. E isso, para mim, tem sido muito significativo ultimamente, porque com a minha experiência do infarto e toda a vivência que eu tive no hospital, a experiência com Deus, essa dimensão de você reconhecer a sua fragilidade e ser totalmente dependente de Deus, isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma coisa significativa. Então, eu acredito que na questão que o Samuel coloca, isso é verdadeiro. Ou seja, muita informação que não produz conhecimento é aquela informação que não produz nada para a vida. Mas aquela informação que traz para o mundo real, traz para a vida das pessoas o que elas vivem e traz sentido de vida para essas pessoas, isso sim produz conhecimento. Ou seja, determinadas atitudes que as pessoas tinham e de repente elas se deparam com a palavra de Deus, e essa instrução que vem da palavra de Deus modifica o caminho, né, dessas pessoas. Eu acho que o apóstolo São Paulo usa bastante esse tipo de sentido, né, inclusive naquele momento que ele instrui a igreja em uma das suas cartas pastorais. Olha, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que praticava adultério não pratique mais, e assim sucessivamente. A informação que conduz ao conhecimento, ela é transformadora, ou seja, ela educa. Pulando agora para a terceira, como que o juízo não seja o nosso autojuízo, e sim o juízo de Deus. A mesma fonte para as perguntas anteriores. Ou seja, nós precisamos, como também disse o apóstolo São Paulo, ter a mente de Cristo, ou seja, o juízo que nós fazemos das coisas, eles precisam vir do conhecimento que nós temos de Deus, né? O nosso juízo pessoal, ele é frágil, ele é pecaminoso e muitas vezes ele é errôneo. Na maioria das vezes ele é errôneo. Agora, quando a gente tem um caminho de vida, ou seja, a gente adquire conhecimento de Deus, esse conhecimento produz em nós o temor do Senhor. Esse temor do Senhor é para nós princípio de sabedoria. Isso é a mesma coisa que Paulo está dizendo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E quando isso acontece, aí sim nós temos condições de fazer juízo da realidade que nós estamos vivendo. E acho que é importante destacar que o juízo é da realidade. A gente não precisa fazer juízo das pessoas. A gente precisa fazer juízo das coisas que são mais senso comum. Porque o que nos leva ao engano hoje é exatamente algumas coisas que são senso comuns. A propósito, a gente vive um tempo onde se conta uma mentira muitas vezes, e essa mentira com pouco tempo vira verdade. Quer dizer, a gente precisa do princípio da sabedoria, a gente precisa do temor do Senhor para dizer, olha, e essa mentira que virou verdade, ela continua sendo mentira. Ela não é verdade, né? Mas isso não é juízo de pessoas, isso é juízo de valores, é juízo de conceitos. E por isso a gente precisa de ter a mente de Cristo. Muito bem. Pastor, hoje é o domingo de Pentecostes, né? Domingo em que celebramos e trazemos à memória a descida do Espírito Santo sobre os filhos e filhas de Deus e todo o nosso povo. O que a escola dominical tem a ver com isso? Muita coisa. Eu acredito que a escola dominical é a verdadeira Jerusalém, que tinha lá pardos, medas, elamitas. A escola dominical é o lugar que reconhece e que acolhe as diversas pessoas. E usando a linguagem figurativa do Atos dos Apóstolos, cada um na sua própria língua. A criança fala a sua própria linguagem, o juvenil fala a sua própria linguagem, o adulto fala a sua própria linguagem, e é por isso que pedagogicamente a gente tem as classes, né, de escolas dominical para atender essas demandas, né, a experiência da criança, a experiência do juvenil, a experiência do jovem, a experiência do adulto. Então,
o Pentecostes, nessa realidade, para mim, é significativo porque ele permite que essas múltiplas experiências de vida se tornem una, ou seja, haja unidade, e essa unidade faz a igreja, né? A igreja, então, não é a igreja só do adulto, não é a igreja só do jovem, não é a igreja só do juvenil, não é a igreja só da criança, mas ela faz a unidade, ou seja, ela dá conta de entender o mundo das pessoas e ela se torna corpo de Cristo quando ela garante a unidade, ou seja, a participação dessas pessoas. Creio que, buscando lá na experiência de Pentecostes, né, o Espírito Santo precisa continuar descendo sobre nós, em especial na escola dominical, porque muitas vezes na escola dominical cada um está na sua salinha, e na sua salinha vive o seu mundinho, e a partir daí, então, quando esse Espírito desce, a gente dá conta de ser um único corpo, ser uma igreja. Então, eu creio que Pentecostes e escola dominical tem tudo a ver. Muito bem. Pastor Nicanor, nós estamos chegando a... Só um minuto que a Simone está me mostrando uma coisa aqui. É que ela está me mostrando aqui que tem gente de outras cidades nos acompanhando aqui. São Carlos, Rio Preto, Jaú, tem pessoal de Jaú nos acompanhando e tem irmãos de Santa Catarina nos acompanhando aí. Então, a nossa transmissão vai alcançando pessoas que estão até distante de nós em termos físicos, né? Em termos de distância quilométricas aí, né? Pastor, nós estamos... do nosso tempo, né? Oi? Esse é um dos novos milagres do nosso tempo, né? Pois é, a gente vai descobrindo isso, né? Que a nossa fala, ela ecoa longe, né? Pastor, nós estamos chegando a quase 1 hora de transmissão e eu queria, para não cansar muito as pessoas, apesar de que eu acho que a gente poderia ficar aqui um dia inteiro conversando sobre isso, que não nos cansa. Mas eu queria deixar uma provocação, e se o pastor estiver disposto a gente continuar essa conversa no domingo que vem... É que domingo que vem eu dou uma aula na escola dominical aqui, no mesmo modelo desse aqui, né? Tá. E então seria difícil. Hoje, por exemplo, para poder garantir o compromisso que eu tinha com você, eu também tive que gravar para um culto regional da família que está tendo na 5ª região, né? Eu tive uma participação nele também, aí mandei o vídeo gravado porque já tinha esse compromisso com vocês. A verdade é que esse tempo cibernético acaba consumindo mais tempo nosso do que a gente imaginava, né? Porque a gente pode estar em mais do que um lugar ao mesmo tempo, né? Agora mesmo eu estou no culto lá da região, né? Pois é, isso aí. Bom, mas a gente pode marcar, então, a gente pode marcar um outro domingo, porque até já surgiu outras perguntas aqui que não vai ser possível responder hoje. Mas uma provocação que eu quero deixar para uma próxima conversa nossa, e talvez isso aconteça até antes da volta presencial das nossas reuniões, a pergunta seguinte: após pandemia, há esperança ainda para a escola dominical? Mas não responda agora, tá bom? Essa é uma pergunta, uma provocação para a nossa próxima conversa, né? Se há esperança, se continua viva a esperança, até retornando à pergunta da Priscila, de revitalização da escola dominical após pandemia, né? Se esse mundo cibernético, virtual, não vai nos roubar a esperança de manter viva a nossa escola dominical. Mas eu quero encerrar esse nosso bate-papo aqui nesta manhã, lembrando de uma pessoa pública e conhecida que, infelizmente, já partiu,
já não vive entre nós, que é o Abu Janra, que ele tinha um programa na Rede Cultura e continua vivo. Esse programa continua com uma nova roupagem, com outro apresentador, mas o Abu Janra, ele terminava o programa dele, Provocações, com uma pergunta. E eu acho que essa pergunta, na sua experiência, na sua vivência aí, me parece bastante significativa. Então, diga aí para nós, aí, pastor, o que é a vida? A vida é um dom de Deus. E eu diria assim, mais do que nunca eu tenho a certeza e a convicção disso. Porque durante 60 anos eu corri, fiz muitas coisas, acreditava na minha vitalidade, e de repente eu estava dentro de um hospital, dependendo das orações dos irmãos e dependendo da graça de Deus. Então, mais do que nunca, eu digo para vocês, a vida é um dom de Deus. Então, viva como se fosse uma verdadeira dádiva de Deus. Pastor Nicanor, o que é a vida? Além de ser uma grande dádiva de Deus, é uma grande experiência para ser cultivada com o próximo, a ser construída a partir de relacionamentos, a partir da experiência da fé, a partir da vivência diária, a partir do cotidiano. A vida é para ser vivida. Muito bem. Pastor Samuel, o Samuel Camargo de Anchieta está dizendo aqui que a família dele dá graças a Deus pela sua vida e pela sua recuperação. E com essa palavra do Samuel, eu queria fechar esse momento, dizer que realmente para nós aqui em Birigui, e eu acho que para todo o povo metodista do Brasil, que você é uma pessoa extremamente conhecida aí pelo seu trabalho, pelo seu carisma e por aquilo que você é e representa na nossa igreja metodista. Para todos nós é uma alegria muito grande saber que, e ver agora, mesmo que virtualmente, mas ver que você de fato está plenamente recuperado aí, levando uma vida normal. Claro que com todos os cuidados que a sua vida merece, né? Mas a nossa alegria é muito grande de saber, e nós agradecemos a Deus, porque Ele nos dá esse privilégio da sua convivência. Tá bom? Amém. E amém. Eu queria dar a oportunidade para que você encerrasse o bate-papo de hoje com uma oração, agradecendo a Deus por esse momento. Amém. Deus, nosso querido Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã tão bonita e pela oportunidade que nós temos, que mesmo que virtualmente nos encontrarmos. Nos encontramos, ó Deus, nas nossas casas, cada um na sua casa, em torno da sua palavra, e pedimos que a sua palavra possa produzir frutos de vida na vida e na experiência pessoal de cada um. Muito obrigado a Deus pela vida do pastor Adieber, pela liderança que ele desenvolve na tua igreja, e te pedimos que esta nova semana ela seja coroada com a tua graça, que essa nova semana a gente possa viver os teus caminhos, que essa nova semana nós possamos ter oportunidade de testemunhar a nossa fé em Cristo Jesus para outras pessoas. Amém. Permito a Deus que diariamente nós tenhamos experiências que fortaleçam as nossas vidas na comunhão contigo e na comunhão com o próximo. Lembramos também aqui, ó Pai, de interceder pela vida da escola dominical, que ela continue sendo na vida das nossas igrejas um espaço especial de comunhão, de aprendizado e de transformação de vidas. Que a escola dominical torne a ser a grande porta de entrada para os novos membros, que a escola dominical possa ser aquele espaço que oferece conhecimento,
que lhe produz temor do Senhor e sabedoria na vida das pessoas. Nós oramos por esse tempo que passamos juntos no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. E lembrando, dando um último recado aí para todo mundo que está nos acompanhando, e também para você, pastor Nicanor, e sua família, que hoje, às 18 horas, nós teremos a celebração de Pentecostes, que o nosso culto será transmitido ao vivo e online na página da igreja. Então, todos e todas estão convidados e convidadas para participar conosco na celebração de Pentecostes, hoje às 18 horas. Pastor Nicanor, não sai daí não, fica só mais um minutinho aí, que eu vou encerrar a transmissão e a gente conversa mais um pouquinho fora do ar aí, tá bom? Amém, tá bom. Um abraço a todos e todas. Amém.